Em julho de 2025, um objeto veio das profundezas do espaço interestelar e começou a quebrar todas as regras. Ele era grande demais, vermelho demais, e os primeiros sinais químicos simplesmente não faziam sentido. Isso abriu uma porta para as ideias mais radicais que a astronomia já viu em décadas. Hoje, nós vamos seguir a trilha completa de pistas desses mistérios, da primeira detecção às controvérsias científicas, passando pelas hipóteses de antimatéria e tecnologia até o veredito final do telescópio James Webb, que mudou completamente o jogo. Essa é a história completa do 13 Atlas, o retrato falado de um estranho. Tudo começou em 1º de julho de 2025. O projeto Atlas, no Chile, detecta um novo objeto com uma trajetória hiperbólica. Isso quer dizer uma coisa: ele veio de fora, está apenas de passagem e não vai ficar preso ao Sol. Ele foi catalogado como 13 Atlas, o nosso terceiro visitante interestelar confirmado, depois de Oumuamua e Borisov. Mas as primeiras imagens vindas do Hubble e do telescópio japonês Seimei já mostram um retrato falado inesperado. Primeiro, uma coloração avermelhada, típica de corpos ricos em carbono e um aspecto difuso, mas sem a cauda longa e brilhante que esperamos, de um cometa ativo. Segundo, o tamanho. As estimativas apontaram um núcleo muito maior do que os visitantes anteriores, e estatisticamente, isso é muito estranho. Nós deveríamos encontrar milhares de objetos pequenos antes de topar com um gigante desses. A Guerra da Água. No fim de julho, a polêmica começou. Um estudo com o telescópio Swift relatou uma detecção em ultravioleta compatível com a quebra de moléculas de água. Para muitos, isso parecia resolver o caso. Ok, é só um cometa estranho. Mas a ciência não é uma questão de opinião. O astrônomo Avi Loeb e outros analisaram os métodos e argumentaram que essas conclusões eram frágeis, que dependiam de ajustes e suposições. Ou seja, de um lado, tínhamos estudos dizendo a água, do outro, estudos dizendo não há evidências claras. Era um impasse científico. E um recado muito importante: quando estudos discordam, isso não é uma falha da ciência. É o processo científico funcionando em tempo real, ou seja, mais dados eram necessários. As ideias proibidas. Com tantos dados estranhos e um debate sobre água, o campo estava aberto para mais hipóteses provocadoras. O Avi Loeb propôs várias possibilidades para serem testadas, forçando a comunidade a pensar fora da caixa. A primeira hipótese é a antimatéria. Ele questionou: e se o brilho estranho fosse resultado da aniquilação de uma superfície de antimatéria em contato com a nossa poeira solar? A segunda hipótese seria a tecnologia. E se a sua aceleração, caso fosse detectada, não fosse natural, mas controlada? Ele até mesmo calculou a viabilidade de usar sondas já existentes, como a Juno, para tentar interceptar o objeto. É crucial dizer, são hipóteses, ideias a serem testadas, não afirmações. A grande maioria dos cientistas busca explicações naturais, mas o trabalho da ciência é levantar essas perguntas quando o objeto simplesmente não se encaixa no que esperamos. Faz parte da ciência. O veredito do James Webb e o clímax dessa história. E então, para tentar resolver o impasse, a comunidade científica apontou sua arma mais poderosa para o mistério. Em 6 de agosto de 2025, o telescópio espacial James Webb fez a primeira análise química detalhada do 13 Atlas. Os dados publicados em um artigo científico mostraram algo decisivo, dominado por dióxido de carbono. O Webb indicou que a química desse objeto é fundamentalmente diferente da dos cometas do nosso sistema solar. Ele confirmou o que o observatório Sphere-X também já suspeitava: uma imensa e simétrica nuvem de dióxido de carbono, mas com sinais de água muito fracos. A proporção de gás carbônico para a água era altíssima. Em termos práticos, o Webb não encontrou uma nave, nem uma bomba de antimatéria. Ele encontrou um novo tipo de enigma cósmico. O quebra-cabeça final. O que sabemos versus o que não sabemos. Então, o que podemos afirmar com segurança agora? Primeiro, o 13 Atlas é real e é interestelar. Segundo, sua composição química é bizarra, rica em carbono e pobre em água, sugerindo que ele nasceu em um sistema estelar muito diferente do nosso. E terceiro, a hipótese de que ele seria um cometa comum já foi praticamente descartada. Tá, mas o que ainda falta descobrir? Bom, quase tudo.
sua massa exata, sua forma real e a principal pergunta, que é agora o foco da ciência: que tipo de sistema estelar fabrica objetos como esse? E ainda, para adicionar mais uma camada de mistério, o telescópio James Webb ainda encontrou moléculas complexas orgânicas como o etano, que é um componente do gás natural. Bom, ou seja, isso é basicamente uma sopa química verdadeiramente alienígena. Uma tempestade de especulação. Enquanto os astrônomos lutavam com os dados, o mistério do 13 Atlas transbordou para a cultura popular, se misturando com outros enigmas não resolvidos, como por exemplo o fenômeno luminoso que foi encontrado pelos pesquisadores no Chile, o famoso sinal WOW de 1977. Mas aqui, atenção, é muito importante dizer: não há nenhuma evidência científica que conecte esses eventos com o 13 Atlas, mas eles mostram o tamanho da nossa intensa ansiedade e da nossa imensa curiosidade em descobrir, em saber sobre aquilo quando nos deparamos com o desconhecido. E a conclusão? Bom, em poucas semanas o 13 Atlas passou de um pequeno ponto no telescópio a um dos maiores quebra-cabeças da astronomia moderna. Ele pode ser a primeira evidência de um novo tipo de cometa, formado em um ambiente alienígena que mal podemos imaginar. Ele é a prova de que o universo é muito mais amplo, muito mais estranho e diverso do que os nossos modelos previam. E que sim, sabemos muito pouco sobre o que há além do cosmos.